Meus amados irmãos, a paz do Senhor. Eu sou o presbítero Nilo, da Assembleia de Deus em Tampa Bay, Flórida, Estados Unidos. Estou gravando esse vídeo porque nós iniciamos a nossa campanha de leitura da Bíblia e foi lançado para todos os membros da igreja a sequência de leitura bíblica. Nós estamos começando pela primeira carta do apóstolo João e hoje eu vou fazer um resumo desta carta. Em primeiro lugar, quando você lê o título, você lê Primeira Epístola do Apóstolo João. Epístola é uma palavra muito antiga para carta, né? Já não é mais usada, mas quer dizer carta. Então nós podemos também dizer Primeira Carta do Apóstolo João. É interessante saber que João ele foi discípulo e apóstolo. Né? Qual é a diferença? A gente ouve tanto essas palavras, né? E às vezes nós não sabemos a diferença, mas é importante saber. Nós vamos ter que recorrer ao grego, né? Porque o Novo Testamento ele foi escrito em grego, né? A palavra apóstolo vem do grego apóstolos e significa o enviado, né? E discípulo vem do grego matatis e significa aluno, aprendiz. Eu não sei se eu pronunciei certo, eu não falo grego, eu estudo, mas eu não falo grego, né? Então, se eu não pronunciei certo, vocês vão me perdoando, mas não fica muito distante da escrita, não. Então, este João, ele foi discípulo e foi apóstolo. É muito importante saber disso, porque os fatos contados por João são muito fiéis à sua narrativa, né? Ele mesmo diz isso logo no capítulo 1 e versículo 3. Estou escrevendo para vocês acerca do que vimos e ouvimos. Ou seja, ele foi testemunha ocular de tudo aquilo, né? E, na verdade, as qualidades do apóstolo João não param por aí. Ele tinha também a virtude de fazer parte de um grupo muito seleto. Dos 12 discípulos que Jesus escolheu, 3 deles Jesus separava para missões especiais ou missões mais particulares. Por exemplo, no Monte da Transfiguração, quando Jesus vai ser transfigurado, a Bíblia diz que ele particularmente escolhe 3 discípulos para se transfigurar diante deles, né? Pedro, Tiago e João. Então, João também fazia parte desse grupo muito seleto, né? Nas curas também, Jesus chamava esses 3 discípulos em algumas curas, né? A cura da filha de Jairo, quando Jesus vai entrar no quarto da menina, ela está morta, está deitada morta. Jesus entra no quarto da menina, ele chama a mãe, o pai e 3 discípulos. Quem são eles? Pedro, Tiago e João. Interessante que Mateus cita a transfiguração. Não é nem o João que fala dele mesmo, é Mateus quem cita, né? Que os 3 discípulos foram escolhidos para missões particulares e João está no meio também. Você pode observar que nessa primeira carta, João fala muito de amor, né? Algumas traduções está escrito caridade, mas é melhor você ler caridade traduzindo como amor ou caridade como amor em prática. O ruim de ler caridade, principalmente no Brasil, é que algumas instituições religiosas, o espiritismo e o catolicismo, eles atribuíram a caridade a dar esmolas, né? E amor não é só isso, a gente sabe disso. Inclusive tem gente que dá esmola e não tem amor, né? Então não é bom traduzir por caridade, é melhor traduzir por amor em prática ou mesmo amor. Vamos traduzir por amor, fica mais fácil, tá certo? Então é melhor mesmo essa tradução, amor. O João, ele também tinha um outro privilégio. Normalmente na ceia, na Santa Ceia, ele era o discípulo que ficava do lado de Jesus. Como é que a gente sabe disso? Porque em todas as narrativas do Evangelho, quando fala que o discípulo amado encostou a cabeça no peito de Jesus, trata-se nada mais nada menos do que o apóstolo João, né? Então ele estava sempre ali, muito perto de Jesus. Talvez essa também seja uma das razões dele ser conhecido como o apóstolo do amor. E deixa eu dizer uma coisa aqui rapidinho para você. No peito de Jesus tem lugar para outra pessoa, viu? E pode ser você. Este também é o mesmo João que escreveu Apocalipse, olha só. Ele escreveu as 3 cartas, 1ª, 2ª e 3ª João. Ele escreveu o Evangelho de João e escreveu Apocalipse. Muito privilégio, né? Você escrever assim de cara logo 4, 5 livros da Bíblia. Muito privilégio. Paulo escreveu muito também, escreveu 13, mas o João também foi privilegiado, né?
O ano que a carta de João foi escrita é muito importante para a gente se situar no tempo e no espaço, né? Essa carta foi escrita de acordo com o arcebispo Ussher, e eu digo aqui para todo teólogo, todo PhD em teologia, eu digo para vocês, não existe ninguém melhor para dar a sequência dos fatos da Bíblia do que o arcebispo Ussher. Qualquer dia nós vamos ter um estudo sobre ele, tá? De acordo com o arcebispo Ussher, a primeira carta de João foi escrita no ano 73 depois de Cristo. Ninguém fez uma contagem melhor do que Ussher com respeito aos acontecimentos da Bíblia. Depois nós vamos saber por quê, quando eu tiver alguma oportunidade de ensinar para vocês, tá certo? Eu poderia fazer aqui uma divisão da epístola para ensinar para vocês passo a passo, mas vai ficar muito grande o vídeo, vai levar muito tempo. Eu vou fazer mesmo de forma resumida, tá certo? Então, de forma resumida, eu já quero entrar nos principais pontos, principais tópicos dessa carta. Interessante que os principais, a carta tem 5 capítulos, né? Mas os principais estão todos no capítulo 2. Né? Vamos começar com um dos mais maravilhosos. Esse é muito lindo, né? 1 de João 2:1. Filhinhos, não pequeis, mas se pecardes, tendes um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo. Então veja que João apresenta Jesus como advogado. Olha que coisa interessante, né? O que é que o advogado faz? Ele intercede por alguém, ele defende alguém, né? Então, nosso intercessor é Jesus. Por isso que nós pregamos isso, né? João já começa no capítulo 2. Leia aí, primeira carta de João, capítulo 2 e versículo 1. Jesus é apresentado como nosso advogado. Depois, outra coisa muito importante no versículo 4. Quem diz que conhece a Jesus e não guarda os seus mandamentos é mentiroso. Olha só, né? O caminho para o céu vai ficando apertado. As pessoas criticam a gente. As pessoas dizem que nós somos exagerados, mas não é a Bíblia que diz. Né? Se você conhece a Jesus e não guarda os seus mandamentos, você é mentiroso. Isso está no capítulo 2 e versículo 4. Também está escrito, ó, vai apertar ainda mais a peneira da turma que vai para o céu, vai apertando. Aquele que diz que está na luz e aborrece a seu irmão está em trevas. Misericórdia! O que é aborrecer o irmão? Vai fazer raiva a ele. Né? Cuidado, isso é muito perigoso, ó. Aquele que diz que está na luz e aborrece seu irmão, está em trevas. Primeira carta de João, capítulo 2, versículo 9. É muito sério isso. Depois nós temos no versículo 16 a palavra concupiscência. A concupiscência dos olhos, a concupiscência do mundo e a soberba da vida. Quer dizer, a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne e a soberba da vida. Perdão. Mas existe concupiscência do mundo também. Bom, a melhor forma de traduzir a palavra concupiscência, que vem de outra palavra grega, que depende muito do contexto que ela é empregada, mas no geral nós podemos traduzir como desejo ardente. É a melhor forma de você traduzir concupiscência, desejo ardente. O que é concupiscência da carne? É o desejo ardente da nossa natureza carnal, não necessariamente do nosso físico, do nosso corpo. A natureza carnal do homem não é o seu corpo. O seu corpo é uma bênção, o seu corpo é templo do Espírito Santo. A natureza carnal é aquela que nós herdamos de Adão, é aquela que peleja contra o nosso espírito, é aquela que peleja contra a gente para que nós façamos o mal, para que nós pequemos. Essa é a natureza carnal. Então a concupiscência, o desejo desenfreado, o desejo ardente, né? Ela é pecado, né? E finalmente o nosso querido apóstolo João, ele fala do anticristo. Isso tudo no capítulo 2 ainda, né? Existe um anticristo, a figura de um anticristo, que ele fala sobre ela em Apocalipse, que é outro estudo, é outra situação, nós podemos ver em outro momento. Mas ele já adianta para a gente que o espírito do anticristo já está presente. Por quê? Porque João sabia o que era uma perseguição a quem era cristão, né? Ele passou